Na ultrassonografia, acho que como acredito que eu tenha falado no começo da aula, já não lembro mais, mas quando eu falo, ultrassom do aparelho reprodutor, ultrassom do trato gastrointestinal, ultrassom do sei lá o quê, nós temos uma região em foco, mas ultrassom de cão e gato nós sempre vemos o abdômen inteiro, né? Então, você fala, esse ultrassom aqui é para ver piometra, é foco no sistema reprodutor. Não quer dizer que eu vou ver só o útero, eu vou ver o abdômen inteiro, mas com foco no útero daquela cadela. Vamos falar de anatomia ultrassonográfica, principais alterações em machos e principais alterações em fêmeas. É um exame muito requisitado para procurar alteração prostática, testicular. Os cães não castrados têm muita alteração nessas regiões, por mais que seja a maioria hoje em dia, né, cães castrados, mas dependendo da região que você atender, não é muito a realidade. Fêmeas também, né? E principalmente pelo exame ultrassonográfico gestacional, que é uma parte bem importante dessa aula. Vocês saberem pedir e interpretar esses exames e em que momento esse exame é mais importante ou menos importante. Vamos começar com o sistema reprodutor masculino. Ele é mais simples, digamos assim, né? De avaliar do que o feminino. São estruturas mais delimitadas, digamos assim, e são estruturas mais simples mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a aula, me mandem mensagem aqui no chat que eu esclareço para vocês, por mais que seja mais tranquilo o reprodutor masculino. Temos que lembrar da anatomia sempre, né? Ultrassom e anatomia andam de mãos dadas. Nós temos aqui uma imagem longitudinal do testículo, mostrando a sua relação com o epidídimo, o cordão espermático e aqui o músculo cremaster. E aqui um corte transverso, mostrando o escroto, né? Que é essa parte preta, né? Linha mais grossa ou bolsa. O testículo aqui de novo, só que em corte transverso. Aqui seria um corte em pão de pão francês, né? Que é o testículo mais esticado. E aqui o corte em pão de forma, mostrando a relação ainda com o epidídimo, né? Que aqui está alongado e aqui está cortado. E que nós conseguimos ver nesse corte também a linha mediastinal ou mediastino, que é localizada na região central dos testículos e nós devemos sempre avaliar na imagem de ultrassom. Então, corte longitudinal, nós temos aqui o contorno do testículo, nós vemos ao redor a túnica albugínea, e aqui onde essa seta maior está mostrando é a linha mediastinal, é sempre hiperecogênica e central no testículo. Mesma coisa, né? Corte transverso, vejo o contorno do testículo, e nas setas a linha mediastinal ou mediastino do testículo. Em contato ainda o epidídimo. O epidídimo, ele não se separa do testículo em momento algum. Tanto a cabeça, o corpo e a cauda têm bastante contato. Outra coisa muito importante, gente, nós não podemos deixar de avaliar o pênis. O pênis também é uma parte do exame ultrassonográfico. A gente consegue ver a alteração em relação à litíase, né? A gente consegue avaliar a superfície da porção ventral do osso peniano e se há litíases ali posicionadas no pênis. Nós conseguimos ver a uretra na região do períneo também. O ultrassom só não consegue avaliar uma região muito pequena da uretra. A gente consegue ver litíase ali tranquilamente no exame ultrassonográfico. O epidídimo, ele tem essa aparência de chapeuzinho no testículo. Geralmente ele tem mais ou menos 1 centímetro de tamanho. Ele tem a continuação do chapeuzinho, que é o corpo, né? Acompanhando toda a extensão do testículo que fica aqui nessa imagem, né? Representado em T. Enquanto o epidídimo geralmente tem no máximo 1 centímetro, o testículo varia muito conforme o tamanho e o porte do animal. Então, algumas raças têm testículo maior e menor. Então, um Shih Tzu vai ter um testículo menor do que um São Bernardo. Em comparação, um testículo de Pinscher é bem grande para a proporção do cachorro. Então, vai variar conforme o animal. Bom, vamos começar com cisto prostático e paraprostático, sendo o prostático comum na rotina e o paraprostático nem tanto. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então, cistos prostáticos são achados degenerativos intraprostáticos, encontrados geralmente associados com a hiperplasia prostática, né? Então, com o aumento da próstata, e podem chegar geralmente a 2 a 3 centímetros. Então, se nós temos a próstata aqui, o cisto prostático ele é pequeno e dentro da próstata. Já os cistos paraprostáticos, eles são áreas císticas remanescentes do ducto milleriano.
que é um ducto que vai levar ao desenvolvimento dos cornos uterinos na fêmea, e é um ducto que vai ser restringido, né? Ele vai atrofiar no macho devido à existência de hormônio antimileriano, então no macho ele basicamente deixa de existir. Porém, em alguns cães idosos, esses ductos persistem e são alimentados, né, entre aspas, em seu tamanho devido a alterações hormonais. Então aqui nós temos cães mais velhos. Cistos prostáticos nós vemos em cães adultos para idosos, e aqui paraprostáticos geralmente são cães mais velhos mesmo, idosos. Aqui não é intraprostático, o cisto ele é adjacente à próstata e pode ter grande dimensão. E comunicação com os cistos prostáticos que ficam na região intraprostática. Então aqui nós temos a próstata, que pode ter cistos pequenos mesmo, tudo bem, mas o cisto paraprostático, ele é externo. Então, aqui, cisto. O paraprostático, ele é grande e ele é externo. Às vezes ele é tão grande que ele comprime bexiga, comprime colo descendente e muitas vezes tem janelamento para entrar com a agulha guiada por ultrassom e fazer a drenagem. Essa drenagem é feita para dar alívio para o paciente. Ambas alterações, elas são influenciadas em alguma parte pela parte hormonal desse cachorro, então são cachorros inteiros. Os cistos prostáticos, geralmente, eles não vão evoluir se esse paciente é castrado, porque o estímulo hormonal cessa. E os cistos paraprostáticos, eles vão evoluir também com a castração, porque o estímulo hormonal vai cessar. E lembrando que o achado isolado de pequenos cistos não tem significado clínico. Então, às vezes, se eu não tenho alteração prostática, se a próstata não está grande, eu não tenho significado clínico. Eu simplesmente tenho cistos prostáticos que são inofensivos. Então, aqui, gente. Peraí, só um segundinho. Conectando o computador. Aqui nós temos um exemplo, né, de hiperplasia prostática cística num cão de 10 anos de idade, um husky. Então, geralmente são cães de 6 anos a mais. Dificilmente um cão de 5, 6 anos não castrado não terá hiperplasia prostática cística. Ou até, né, complicações decorrentes associadas, né, a essa hiperplasia prostática. Aqui nós temos os calipers, que são essas cruzes, né, demonstrando onde está a medida que eu vou descrever ali da legenda. Então, essa seta se comunica com essa e essa com essa, assim que nós medimos coisas no ultrassom. Então, essa próstata, ela tem 5 centímetros por 3 e essas aqui tem 4 centímetros por 4 de comprimento. Para um husky, isso é uma próstata grande. Assim como os testículos, as próstatas, elas vão variar de acordo com o tamanho do paciente. Então, tem trabalhos específicos demonstrando, um cachorro de 1 a 5 quilos tem a próstata do tamanho X, cachorro de 5 a 10 do tamanho Y, e assim vai. Para um husky, isso aqui é coisa que o ultrassonografista deve saber, né? Isso é uma próstata grande, apresentando o parênquima heterogêneo, então ele não é totalmente cinza, ele tem essas áreas aqui, tornando ele heterogêneo, que são áreas císticas. Essa é um pouco maior, tudo bem, mas essas aqui já são menores, né? São cistos prostáticos, eles estão dentro da próstata. Então, são cistos pequenos, não são gigantescos, e intraprostáticos são degenerativos, associados, né, à hiperplasia prostática. Já aqui na imagem A e B, nós temos, na verdade, uma imagem que é continuada aqui pela outra imagem. Então, a região da imagem A é mais cranial e a região da imagem B é mais caudal. Se eu fosse desenhar, seria mais ou menos isso. Eu vejo a bexiga do paciente aqui, meio deslocada para cima, comportando conteúdo líquido, né, anecogênico. Então, sempre que vocês quiserem lembrar qual que é a ecogenicidade do líquido do ultrassom, olhem a bexiga. A bexiga é preta, anecogênica. Então, tudo que for perto da densidade líquido será preto também. Nós temos a próstata aqui atrás, bem aumentada, irregular, nem cabe na imagem direito, com cistos prostáticos, né? Então, cistos pequenos dentro da próstata. Então, BL de bladder e P de próstata. E aqui um cisto paraprostático enorme saindo da próstata e alcançando até a bexiga. Deve estar deslocando bexiga, cólon. Às vezes o paciente tem dificuldade para defecar e aí a gente avalia se é necessário drenar ou não.
Esse cisto, como ele não está perto da parede ventral, eu acredito que não seja uma boa ideia tentar drenar. Mas se ele é mais dorsal, né, mais ventral, desculpa, perto da parede ventral, a gente drena. Boxer de 8 anos, então um paciente inteiro e com certeza um paciente idoso, né? Um boxer de 8 anos viveu bastante. Aqui eles escrevem prostatite também, né? Que é um processo inflamatório infeccioso prostático, que eu vou descrever mais para frente para vocês. Eu acredito que seja até o próximo slide, se duvidar. Então, aqui, cisto paraprostático, dependente hormonal, né? Em pacientes não castrados, assim como a hiperplasia prostática. E aqui é um cisto grande fora da próstata, diferente dos cistos prostáticos que ficam dentro e são pequenos. Falei de hiperplasia prostática, né? Que os cistos prostáticos geralmente são associados a ela. Aqui nós temos um aumento prostático. Então, é algo bem comum. Cerca de 50% dos cães vão ter alteração prostática. É um achado super comum, eu diria que até mais, né? Porque na nossa rotina, nem todos os cães são castrados. Muitas vezes o cão que fica dentro de casa é castrado, né? Porque o tutor não vai aguentar passar a vida inteira com ele marcando território. Mas muitas vezes cães que ficam em quintais, que tendem a ser cães maiores, eles não são castrados. E aí, alterações relacionadas à influência hormonal geralmente tendem a ser mais comuns em cães grandes. Aqui nós temos um aumento difuso da dimensão prostática e pode levar à perda da conformação bilobada dessa próstata. Próstata, difícil de ficar falando isso. Então, num corte transverso, a próstata, meu Deus, ela tem 2 lobos. Ela parece uma gravatinha, uma borboleta, como vocês quiserem. Se ela está aumentada, ela fica arredondada e é uma coisa que nós conseguimos palpar na palpação retal do paciente inteiro, né? Então, dependendo do porte desse paciente, é possível que você faça a palpação retal e sinta nessa região aqui, dorsal, né, do paciente em estação, né? Não estou falando de ultrassom, que essa próstata está arredondada em vez de bilobada. Ela pode ser cística, né, em cães com mais de 6 anos, e também pode apresentar pequenos cistos comportando conteúdo anecogênico e homogêneo, que são apresentar não, né? Apresentando pequenos cistos comportando conteúdo anecogênico e homogêneo, que é a alteração que eu falei agora há pouco, que é degenerativa e geralmente associada à hiperplasia. Então, aqui nós temos 2 próstatas, uma normal, de um cão saudável, ela tem esse formato parecendo uma coxinha, ela é cinza, um cinza médio para cinza claro, ela é bem ecogênica. Nós fazemos 3 medidas delas, né? Um corte longitudinal, corte transverso, nós vemos o eixo ventre-dorsal também. E nós temos uma medida, né? Então, cada paciente, de acordo com o peso, terá uma medida específica. O que muda aqui? Notem que essa próstata normal, que está aqui, né? A gente vê também o cólon, para a gente saber que isso aqui realmente é uma próstata, né? Ela pega um pedaço da tela. Aqui a gente vê uma próstata bem grande pegando a tela inteira. Ela não tem aquele formato bilobado também. Nós temos um parênquima mais heterogêneo, mais cístico. Então, essa hiperplasia prostática nada mais é do que um aumento difuso da próstata. Nós verificamos se ela perde o padrão bilobado pelo corte transverso, né? Por mais que aqui seja longitudinal. A gente vê se ela perde o padrão bilobado pelo corte transverso e nós vemos a dimensão dela em relação ao porte do paciente. Se estiver extremamente grande ou discretamente grande, já é indicativo que o clínico faça algo. Seja iniciar terapêutica antes de castrar ou diretamente já castrar. Agora chegamos na prostatite. Aqui já é algo mais complexo, né? É uma inflamação e uma infecção focal, então em um local só, multifocal ou difusa, né? Aí pegaria difusamente a próstata na imagem, né? Da próstata. Geralmente é associada com hiperplasia, né? Então essa próstata, a não ser que seja um cachorro bem grande, tem 4 centímetros e 42, provavelmente está aumentada. E isso causa desconforto abdominal, essa inflamação e infecção nesse aumento também causa desconforto abdominal, sinais de inflamação no geral, né? Então, emagrecimento, febre, dor na palpação. O paciente às vezes tem fezes em fita, né? Não só pela hiperplasia, mas também porque a prostatite aumenta ainda mais o tamanho dessa próstata, tá?
Quando nós temos abscessos prostáticos, é um prognóstico pior, né? E nós temos uma infecção ativas. Então, nós avaliamos, né, não só o tamanho, mas aqui a chave é olhar o parênquima, que é bem heterogêneo. Em vez de estar o cinza habitual prostático, esse cinza claro, nós temos áreas focais anecogênicas e elas são bem heterogêneas também, sugerindo que tem celularidade nessa região. Então, áreas císticas comportando conteúdo anecogênico com celularidade, e muitas vezes nós temos também áreas focais de conteúdo gasoso, formando um parênquima heterogêneo. Qual que é o problema aqui, né, na prostatite? Nós temos sinais de inflamação no exame físico, de infecção também, né, no exame físico, talvez alterações, geralmente alterações em exame complementar. Muitas vezes, gente, paciente que tem alteração em trato reprodutor chega em condição muito ruim, muito precária. Então, às vezes, é um quadro bem avançado já. Nós temos o diferencial aqui da prostatite para neoplasia. Então, muitas vezes nós temos essa imagem e é difícil de saber, né? O que que é o quê? Se eu falasse para vocês, primeiro que é difícil de. Vocês estão aprendendo, é a primeira vez que vocês veem essa imagem, né? Então, é o que eu sempre falo, primeira vez que a gente vê é sempre difícil de entender. A gente tem uma imagem de uma próstata aumentada, heterogênea, com essas áreas anecogênicas com celularidade, na prostatite e aqui também na neoplasia. Às vezes o paciente tem infecção associada, então é difícil da gente diferenciar. Só para conhecimento, né, nós tem PCR para tentar achar mutação em gene que vai predispor o paciente a ter neoplasia prostática. E nós temos informações pela urinálise também, inflamações, oh meu Deus, informações pela urinálise, informações também por citologia prostática, né, se quiser sondar, mandar o conteúdo para o laboratório para ver quais células você consegue, né, fazendo um flushing com solução fisiológica. Então, nós tentamos driblar essa dificuldade, já que a silhueta prostática, ela fica numa região difícil de acesso, né? Então, dificilmente vocês verão uma cirurgia onde é tentado fazer uma biópsia prostática para saber o que está acontecendo ali. Até em seres humanos, eles demoram bastante para fazer procedimentos ali, por ser uma região de difícil acesso. Então, em vez de ter a próstata normal, então cinza claro, finamente grosseira, perto do cólon, né? A gente vê uma silhueta prostática enorme, então como ela tá super alongada, super arredondada, com essas áreas aqui também, mesma coisa da prostatite. Ela tá aumentada, a gente nem vê o cólon bonitinho, igual a gente tá vendo nessa imagem. O que nos leva a outra inflamação, né, ou infecção, que é a orquite e epididimite. Aqui é muito mais fácil de diagnosticar, porque são superfícies que estão na bolsa, né, do paciente. Então, é muito mais fácil você simplesmente retirar a estrutura, uma estrutura bem superficial, e entender o que está acontecendo ali, diferente da próstata. Próstata. Aqui, geralmente, é devido à disseminação hematógena de micro-organismos, tem diversos micro-organismos de Staphylococcus, a brucela. Essa dimensão prostática, a dimensão testicular de epidídimo, ela vai depender, ela vai variar bastante se o caso é agudo, então aí teria um aumento, ou se o caso é crônico. Então, quando é agudo, geralmente você olha para a bolsa do paciente no exame físico e você vê a simetria de um testículo para o outro. Aqui nós temos geralmente uma mudança difusa na ecogenicidade do testículo ou epidídimo, mas também nós conseguimos ver, além de algo difuso, nódulos complexos e cistos. Primeira imagem, né, mostrando esse chapéuzinho no testículo, né, com o epidídimo, mostrando aqui que no paciente SRD de 7 anos, nós conseguimos ver essa área cística comportando conteúdo necogênico, onde está essa seta, e isso aqui é uma epididimite, é uma região cística decorrente da inflamação e infecção. E conseguimos também ver aqui, né, conteúdo necogênico homogêneo, que indica uma hidrocele. Então, pode ser simplesmente uma área cística focal,
Ou então algo difuso, igual nesse testículo, né? Que nós vemos esse padrão parecendo um vidro quebrado, né? Nós temos, em vez de ser um parênquima homogêneo, essas ranhuras aqui de menor acogenicidade. Notem aqui na imagem B que nós temos um corte transverso do testículo com orquite e aqui um corte transverso do testículo normal, mostrando a linha mediastinal, o contorno dele bonitinho, olha a diferença de tamanho. Aqui é o epidídimo igualmente aumentado, né, desse testículo ao lado. E na seta branca aqui temos também hidrocele associada. Isso aqui nós conseguimos verificar na palpação. Tanto a diferença de densidade e tamanho de um testículo e outro, quanto que a bolsa parece ter conteúdo flutuante. Então, exame físico é muito importante. Linha mediastinal está aqui, né, preservada, mas o que nós vemos é o aumento da dimensão, então é algo agudo, e diferença, né, com a textura, que é bem parecido com o que nós vemos aqui nesse epidídimo, né, que é diferente da primeira imagem, que mostrava só um pequeno cisto, aqui nós temos várias setas mostrando um parênquima bem mais heterogêneo, né. Além do mais, o epidídimo bem grande, então ele está bem grande em relação ao testículo. Geralmente ele é uma linha fininha, essa região de corpo. Esse aqui mede 1 centímetro, aqui bem menos que meio, e está bem evidente ele difusamente. Mesma coisa, cão idoso, labrador de 9 anos. Uma consequência da orquite, muitas vezes, é a atrofia testicular, mas ela pode também acontecer por outros fatores, né? Fora a orquite anterior. Por exemplo, a agressão térmica de um cão que fica num quintal que esquenta por sol e ele tem contato da bolsa, muitas vezes, né, pelo piso quente, ou até uma agressão térmica de um paciente criptorquida, né? Então, aquele testículo não fica na bolsa tendo o distanciamento adequado do abdômen, né? Principalmente regulado pelo músculo cremaster, que faz com que o testículo fique mais próximo do corpo em ambiente frio e mais longe do corpo em ambiente quente. Influências hormonais, né? Bem comum, principalmente em cães mais idosos, e comprometimento vascular. Então, se não tem vascularização, esse testículo não consegue ficar viável para sempre. Aqui na atrofia, o testículo se assemelha literalmente a uma uva passa, então ele fica do tamanho reduzido, hipoecogênico, mas a arquitetura preservada. Então nós vemos o contorno dele e a linha mediastinal presente. E nós temos um exemplo, né? Então um testículo normal, ele nem cabe na tela, então ele viria mais ou menos até aqui e até aqui. Linha mediastinal aqui bonitinha, tom de cinza médio. Então ele é hipoecogênico. Mas aqui nós temos um testículo atrofiado. Ele até cabe de tão menor que ele está do que o outro testículo. Tem a linha mediastinal presente também, mas ele está bem hipoecogênico, bem mais escuro do que nós vemos aqui neste testículo normal ao lado. Falei agora há pouco, né, de agressão térmica, e nós vamos falar de testículo ectópico e criptorquidismo. Isso aqui, gente, eu acho que independente de onde vocês forem trabalhar, isso aqui é coisa de rotina. Vocês verão em cão e gato. Geralmente a gente pensa muito em cão, mas gato também tem e tem bastante. Outra coisa muito importante, quando vocês forem atender gatos, seja para fazer ultrassom, exame físico na clínica ou qualquer coisa, verifiquem se esse gato é fêmea ou se é macho. Porque é muito comum na ultrassonografia o gato chegar com o nome e sair com outro nome. Então, chega como João e na verdade é Maria. Então, o doutor pega aquele gato, nunca entrou no cio porque, sei lá, o gato pega uma gata, vai. Nunca entrou no cio porque a gata é castrada. Acha que é macho porque ele não castrou. Ou então, ao contrário, né? É um gato macho e acha que a gata é uma gata e veio castrada já, por isso nunca entrou no cio. É muito comum o tutor não conseguir falar para você, não saber direito, né? O nome é João, mas na verdade ele não soube identificar e o sexo do gato está errado na ficha. Aqui, gente, é uma falha no deslocamento do testículo para o escroto. Então, vamos lembrar, né, que na embriogênese nós somos formados por 3 folhetos primordiais. E o ovário e o testículo, eles são formados aqui bem ao lado do rim pelo mesmo tecido embrionário. Conforme o paciente tem influência hormonal, então até uns 6 meses de idade, 6 meses já é bastante, na verdade, esse testículo deve fazer a descida, passar pelo canal inguinal e ficar no escroto. Aqui
é um problema muito grande, né? Porque o tutor não tem acesso a essa informação. Então, isso aqui ele tem que saber que deveria ter acontecido X ou coisa Y a partir de instrução pelo veterinário, né? Então, se aqui, tipo, a gente não tem noção, o tutor não tem noção, não foi instruído, às vezes ele acha que é normal o paciente não ter os dois testículos ali. Ou ele nunca viu, ou ele nunca refletiu sobre isso. E a gente pega isso no exame físico. Lembrando, né, gente, que o testículo ectópico, ele é um testículo localizado numa região anormal. Então, ele é testículo, por exemplo, que saiu dessa região aqui próxima do rim, passou pelo canal inguinal e foi para o subcutâneo. Ou ele saiu dessa região perto do rim e veio para frente e ficou parado aqui. Já o paciente que é criptorquida ou monorquida, o testículo ele para no trajeto mesmo. Então, ele pode parar aqui, por exemplo, bem no canal inguinal. Não é raro disso acontecer, principalmente em gatos, né? Fica até difícil da gente avaliar bem, porque geralmente gatos têm bastante gordura. Então, muitas vezes, o testículo para no canal e a gente tem que ficar procurando aqui. Seja na cavidade abdominal ou região pré-escrotal, que é bem no canal. Gente, não é um exame fácil de fazer, tá? Até para quem é experiente, se o paciente não tiver de jejum, se o paciente for agitado, se for um paciente enorme, um gato com muita gordura, é difícil de fazer. Então, se vocês receberem um laudo falando que aquele paciente que nunca foi castrado não tem testículos, os dois, ou não tem um dos testículos, pode ser uma pessoa muito experiente. Peçam para refazer o exame em outro momento, com um jejum adequado ou com contenção química para o cachorro ficar permissivo durante o exame. Eu mesma tenho exames que eu não acho. Já teve exame que eu errei também. Isso acontece. Nem sempre é fácil. E é muito raro que esse testículo simplesmente não exista, só tenha um ou não tenha nenhum, tá? Então, peçam para conversem com ultrassonografistas. Eu mesma, se eu não acho, peço para refazer com preparo, ou se eu tiver com preparo, eu peço para refazer até com outra pessoa, para ver se a pessoa tem a sorte de achar, porque eu não achei, mas eu sei que existe. Isso vai predispor, né, ao desenvolvimento de neoplasias, né? Então, o que eu falei anteriormente, esse testículo ele deve estar no escroto, com a temperatura regulada, mas se ele fica retido, ele não tem essa termorregulação adequada e nós temos um problema. Não só o testículo que fica abdominal, né? Esse testículo, por exemplo, ele era um testículo ectópico na região inguinal e ele está gigantesco. Tinha um pouco de... No outro testículo que está no escroto, que não aparece na foto, tinha um pouco de... Oh, meu Deus. Ele tinha hidrocele, ele tinha vários problemas esse cão, mas isso aqui chamava bastante atenção, esse testículo ectópico. Notem que o paciente tem falha de pelo também, né, na região ventral, uma pele mais escurecida. Ele tinha alguns problemas fora simplesmente um testículo gigantesco na região inguinal. E esse testículo que é retido, seja ectópico ou retido em abdômen, geralmente ele é atrofiado, então geralmente ele é menor do que o testículo que não ficou retido. A não ser quando ele tem a neoplasia acometendo, né? Então, às vezes, igual no poodle que eu mostrei agora para vocês, às vezes, se tem neoplasia, ele fica realmente gigantesco. Ou também, se for algo que o doutor não demorou para ir pesquisar, ele pode ser normal ou ter simplesmente só a linha mediastinal ausente. Então, aqui é um testículo ectópico, está bem superficial, bem próximo da parede ventral. Ele tem a linha mediastinal preservada, mas notem como ele é da mesma cogenicidade que os tecidos ao redor. Não é um exame fácil de fazer, mesmo que você seja muito experiente. Aqui, olha só, nós temos o cólon fazendo sombreamento aqui, porque as fezes são densas. E olha só esse testículo aqui sem linha mediastinal. Isso aqui passa batido, gente, muito fácil. Se o autor tivesse medido o que está aqui embaixo e falado que é um testículo, daria para acreditar tranquilamente. Então, imaginem que isso aqui é um testículo. Então, um paciente agitado, gente, é bem difícil da gente avaliar isso daqui. Se o cólon também estivesse um pouco mais cheio, ele poderia encobrir esse testículo e ninguém no mundo conseguiria achar. Teria que pedir para voltar novamente outro dia para fazer esse exame. Uma vez, quando eu trabalhava no complexo de São Miguel, no complexo veterinário, eu fiz o exame de um pincher com testículo ectópico, era só um, não lembro exatamente qual que é o lado. E eu não achei, e concordo que o abdômen de um pincher é bem pequeno e os testículos de um pincher adulto são bem grandes, eu não achei. Pedi para voltar no outro dia, com jejum, eu coloquei a proba na barriga, achei imediatamente, estava bem superficial e bem visível, só que naquele momento não estava possível de ser visto.
Então, dificilmente o paciente vai nascer sem os dois ou sem um dos testículos.